Capítulo 2 do livro de Gênesis. Assim foram concluídos o céu e a terra como todo o seu exército. No 7º dia, Deus já havia terminado a obra que determinara. Nesse dia descansou de todo o trabalho que havia realizado. Então abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porquanto nele descansou depois de toda a obra que empreendera na criação. Esta é a história do início da humanidade, no tempo em que Yahvé, Deus, criou o céu e a terra. Não havia ainda brotado nenhum arbusto sobre a terra, e nenhuma erva dos campos tinha ainda crescido, porque o Senhor não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Entretanto, fontes de água brotavam da terra e regavam toda a superfície do solo. Então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, Yahvé, Deus, havia plantado um jardim na região do Éden, no oriente, para os lados do leste, e ali colocou o ser humano que formara. O Senhor Deus fez nascer do solo toda espécie de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio desse jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na região do Éden nascia um rio que irrigava todo o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre todo o território de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é de pureza excelente, terra na qual se encontra o bidélio, raro perfume, e a valiosa pedra ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é chamado Gion. O terceiro, que flui pelo lado leste da Assíria, é o conhecido rio Tigre. E o quarto é o grande rio Eufrates. Assim, Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude a ele e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este o chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte dos lados do corpo e uma costela, e fechou o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. Então exclamou: Adão, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Comentário do capítulo 2 do livro de Gênesis. A expressão hebraica original, sabat, cuja tradução literal em Gênesis 2, versículo 3, é cessou, raiz de sabaf, comunica o repouso após um período de realização, mas não significa qualquer inatividade divina, nem que Deus eventualmente pudesse ter se cansado. Afinal, Deus,
além de criar, nutre toda a sua criação. É possível comparar essa expressão de descanso com o simbolismo de Jesus assentando-se depois de haver consumado a redenção, a fim de dispensar benefícios em profusão aos seus. Por isso, Jesus baseou seu construtivo uso do sábado nesta maneira de entender o repouso divino. O sábado de Deus não é apenas um dia santificado no calendário humano, mas um estado de paz, tranquilidade e absoluta felicidade na presença eterna de Yahvé, Deus, o Criador e nosso Senhor. É importante destacar que no capítulo 1, o ser humano aparece como a grande finalidade e coroa da criação. Mas no capítulo 2, o homem é focalizado, dando início à história da humanidade. A palavra história ocorre no início de 6 das 10 principais seções de Gênesis. Uma expressão hebraica correspondente aparece outras 4 vezes durante todo o livro com o mesmo significado e propósito. As expressões Senhor e Yahvé Deus, Senhor Deus e semelhantes são todas traduções equivalentes do tetragrama sagrado e impronunciável para os judeus, referente ao nome de Deus. Yahvé ou Iavé, descrito na aliança, a fim de enfatizar o papel do Redentor e Senhor de Israel segundo o pacto de Deus com seu povo, os crentes ou todos os que creem no Senhor. Juntamente com o termo genérico Deus, em hebraico Elohim, ocorre milhares de vezes em todo o Antigo Testamento e diversas vezes são colocados lado a lado para reforçar a ideia do Deus único e criador, Yahvé. O verbo hebraico original aqui traduzido por modelou era aplicado em geral à descrição do trabalho de um oleiro, que desenha, molda e dá forma aos vasos e obras de arte. Em hebraico, a palavra terra, Adamá, é muito semelhante à expressão homem, no sentido de ser humano, Adam, ou formado da terra. Expressões construtoras como fazer, formar ou criar são usadas em auxílio à descrição da criação do ser humano e dos animais por Deus, a partir de uma mesma substância simples, mistura do pó da terra com água. O ser humano e os animais receberam o sopro divino da vida e, portanto, têm as mesmas características físico-biológicas. A diferença fundamental reside no fato de o ser humano ter sido agraciado com a imago Dei, criado à imagem de Deus, abençoado com a capacidade de se relacionar com o Criador, na qualidade de filho e servo, quando verdadeiramente crê em Deus, e nomeado como mordomo e gerente de toda a criação de Deus. O autor de Gênesis escreve como se estivesse num local tão central e geograficamente importante que simplesmente nos informa que a região do Éden fica a leste de onde estava. Descobertas arqueológicas nos indicam que o Jardim do Éden ficava na confluência dos caudalosos rios Tigre e Eufrates na época, o que corresponde à região onde hoje se situa o Iraque. A expressão Éden significa na linguagem mesopotâmica Edim, planície ou terreno fértil. Já em hebraico, Éden tem o sentido de bem-aventurança ou grande prazer. O jardim ou parque, em grego paradeisos, como na Septuaginta, constituída somente uma parte do Éden. A intenção de Deus sempre foi proporcionar vida plena e eterna aos seus filhos. Por isso, a árvore da vida era franqueada ao consumo de Adão e a sua mulher. O conhecimento do bem e do mal não era necessário ao ser humano, mas caso essa fosse sua escolha, como foi,
Ele não poderia viver de forma abundante e eterna com os conflitos provenientes de um conhecimento moral e discernimento ético que alimentam a vontade de independência de Deus Pai, o Criador. A cidade de Avilá era banhada pelo rio Pison, que em hebraico antigo significa fonte a jorrar, e ficava nas vizinhanças do Jardim do Éden. Sua localização exata, entretanto, se perdeu na história. Em Gênesis 25:18, é mencionada uma cidade com o mesmo nome, mas pertencente a Israel. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 7, uma outra Avilá, no deserto da Arábia meridional, é citada como uma região habitada por amalequitas e os parentes de Esaú. O substantivo hebraico Gion tem o sentido de jorrador, mas hoje a localização correta deste rio é desconhecida. É sabido que Pison e Gion, já na época de Moisés, eram riachos localizados mais a oriente, na Baixa Mesopotâmia, nas proximidades do Golfo Pérsico. Assur era a capital da Assíria, nomes correlatos. Os rios Tigre e Eufrates são bem conhecidos até hoje e fluem do Oriente para o Ocidente. O Eufrates é muitas vezes citado apenas como o rio, devido ao seu porte e importância fluvial e histórica. Deus criou o ser humano como alma livre, um ser natural e sobrenatural composto de elementos químicos, água e terra, como os animais, e feito à imagem de Deus. A expressão hebraica nepes, que pode ser traduzida por pessoa, o eu, vida e alma, indica um ser completo. Ainda que essa unidade possa ser didaticamente analisada em seus elementos constitutivos, corpo, alma e espírito, Deus utiliza-se do conteúdo paternal em seu relacionamento com a humanidade. Provê todos os elementos para o saudável e prazeroso desenvolvimento físico, intelectual e emocional do homem. Embora Gênesis tenha sido escrito em hebraico bíblico antigo, língua inicialmente oral, surgida em Canaã há cerca de 2000 anos antes de Cristo, é certo que Deus usou uma outra linguagem para se comunicar com os habitantes do Éden. Língua cujo uso e as sucessivas modificações muito influenciou as primeiras palavras dos antigos povos da Mesopotâmia há mais de 10.000 anos antes de Cristo. Para o despertamento espiritual do ser humano, foi estabelecido um mandamento divino com 2 gumes afiados. Comerás livremente e não comerás. Somente o ser humano tem a capacidade de escolher entre o sim e o não. Todas as demais criaturas são obedientes aos instintos com os quais foram criados e vivem tranquilamente sujeitos à vontade divina e à natureza que os cerca. O homem é chamado a tomar decisões e, ao permitir ou rejeitar racional e emocionalmente as pressões exercidas sobre ele, demonstra que é de fato livre. O homem é chamado a tomar decisões e, ao permitir ou rejeitar racional e emocionalmente as pressões exercidas sobre ele, demonstra que é de fato livre. Deus supriu Adão, o ser humano, com uma espécie de bússola interna, sempre apontando para o Senhor Yahvé, muito melhor do que um plano de ação ou princípio moral. A resposta de Adão e de toda a humanidade deveria ser motivada pelo amor e lealdade de filho, não pelo orgulho, desobediência, egoísmo ou senso de independência. O elemento de custo na restrição divina, o não de Deus a Adão, é porque o desenvolvimento humano à plena estatura desejada pelo Criador o requer. Embora negado pelo adversário ou inimigo da humanidade, a serpente, a desobediência a Deus sempre resultará em morte.
A passagem bíblica de Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 25, é o único depoimento claro sobre a criação da mulher, em hebraico, Isha, no sentido de fêmea humana, encontrado na literatura de todo o Oriente Médio até os nossos dias. A expressão hebraica Ish significa homem, referindo-se especialmente ao macho da espécie humana. Entretanto, em muitos casos, Adam, ser humano, tem uso intercambiável, Aish, gênero masculino. O Novo Testamento extrai significativa parte do seu ensino sobre a diferença dos sexos humanos deste parágrafo. O ato de dar nomes aos animais e a tudo quanto estivesse ao alcance dos olhos e do conhecimento de Adão retrata a soberania outorgada por Deus ao ser humano sobre a terra e o revela como ser social, criado para desenvolver e viver em comunhão, não para exercer tirania, mas sim compartilhar o amor, dividindo com seu próximo parte do seu próprio corpo. Assim, a mulher é apresentada integralmente como sua companheira e sua réplica. Nada ainda é dito sobre ela como gestante e mãe. A mulher, primeiramente, é avaliada pelo que ela mesma é. Eva foi criada a partir da mesma substância essencial de Adão, sendo, entretanto, um ser completamente novo. A união matrimonial de ambos deve ser um laço exclusivo, permanente e selado pelo Senhor. Observe-se o deixar antes de unir-se, porquanto o próprio Deus, como pai da noiva, leva a esposa ao marido, a mulher ao seu homem. As analogias de Adão com o Messias, Jesus Cristo, são várias e profundas. Todos os crentes que fazem a igreja, o corpo vivo de Cristo, estão para Cristo assim como Eva estava para Adão. Ninguém poderá se tornar carne da mesma carne com Cristo se não deixar a antiga custódia e moradia, o velho mundo, para unir-se num só espírito ao Senhor.